Sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem andar até mim. Sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos vão lançar a rede e vão pescar muito nesses dias? Aleluia. Amados, desde que eu cheguei aqui, eu tenho tentado pregar uma mensagem que eu nunca dei conta de pregar. Vou tentar hoje, mas já estou vendo que não vou dar conta de novo, né? Mas nós vamos tentar, né? Não custa tentar, não é isso? Deixa só eu checar aqui se essa telinha aqui não vai fechar, porque senão... Só um minutinho, irmãos. Beleza, consegui. Queridos, nós temos vivido, eu tenho vivido pessoalmente, nos últimos anos, experimentado o que é viver pela fé. Eu tinha uma vida estável no Brasil, tinha meu trabalho, tinha meu apoio de pé, funcionário da Caixa Econômica Federal, 22 anos, engenheiro, mas eu entendi que se é uma coisa que Deus nos chamou para viver, é viver pela fé. E viver pela fé é viver tomando risco, é viver se arriscando. E em 2007 eu fui para os Estados Unidos para ajudar uma igreja portuguesa. Fiquei no meio dos portugueses, havia ali uns 3 brasileiros naquela igreja, o resto são todos portugueses. Foi uma experiência tremenda, morando na roça americana, no centro da Califórnia. Entrei nos Estados Unidos pelo pior lugar que existe. Você todo dia eu saía de casa para levar os meninos da escola, só sentia cheiro do cocô da vaca. Morava no meio dos currais, ali perto dos currais, e essa foi a minha chegada nos Estados Unidos. A gente não tinha acesso àquilo que a gente vê na televisão, aquelas facilidades, aquele luxo. A gente vivia ali limitados, mas foi um tempo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Eu saí daqui deixando o ministério com uma banda de músicos profissionais, deixando esse trabalho que a gente faz há anos, né? Visitando as igrejas, ministrando no Brasil todo, e fui viver naquele lugar, no meio de uma comunidade, como se fosse um retiro para mim. E naquela comunidade eu aprendi muito. A minha equipe de louvor trocou dos músicos profissionais que tem em Brasília, e Brasília é cheio de gente boa, profissional,
por velhinhos portugueses, porque a igreja portuguesa é só de velhinhos, né? Cada mês o pastor faz um funeral lá, e vai diminuindo a igreja de velhinhos mesmo. E o meu coral era de velhinhos cantando na cultura portuguesa, que é aquela que a gente vê na igreja católica, que é as velhinhas de novena, né? Canta novena. Eles cantavam aquela música assim: por todo lado, sou abençoado em tudo o que faço. Eu não aguentava no começo, falei, meu Deus, que tortura, pai. Mas Deus me ensinou o que é adoração. Adoração não é música, né? Adoração não é sacrifício, adoração é amor. Adoração é viver a essência de ser filho de Deus e amar a todos os irmãos que nós temos, independentemente de língua, de estilo. E foi uma experiência tremenda. E de lá para cá, voltei, passei 2 anos no Brasil, e Deus me deu um visto especial, de religioso, de missionário. Voltei e começamos a trabalhar ali a nossa pequena igrejinha no próximo a Los Angeles, e ainda continua pequena, porque não há muitos brasileiros. Agora estamos sonhando em avançar com a nossa igreja para alcançar os latinos, os mexicanos especialmente, que são muitos na Califórnia. E, queridos, e nesse tempo em que eu vivi, já quase completando 5 anos, eu aprendi o que é viver pela fé. Eu não tenho tempo essa noite para contar quantos milagres eu experimentei, que eu nunca havia experimentado na minha vida. Eu ouvia os pastores chegarem aqui no altar, pregar e dar testemunho de como Deus fez milagre na obra e tudo, e eu falava assim, eu pensava assim, meu Deus, eu não quero ter que passar por isso nunca. Eu quero sempre ter meu trabalho, meu salário, dia 20 estava o salário, plano de saúde. Eu mudei durante 3 anos, eu virei para minha família e falei, vocês estão proibidos de ficar doente. Ninguém pode ficar doente, não tem plano de saúde. Nos Estados Unidos, se você parar num hospital, é uma fortuna. Pode vender a família lá e a família aqui, que não dá para pagar, né? E eu estava ali naquela situação, e Deus tem falado no meu coração sobre esse assunto nesses dias. Eu gostaria de rapidamente trazer alguns princípios. Eu não estou enxergando nenhum relógio aqui. Tem um relógio lá no fundo? Não tem não, né? Eu vou olhar aqui nesse aqui e ora para que eu enxergue o relógio, tá? O que acontece quando você tem fé? O que acontece quando você decide a viver pela fé? Romanos 1, capítulo 17, eu peço que projete aqui a palavra, que está no pendrive. Romanos 1, capítulo 17, isso. Romanos 1, capítulo 17, diz aqui no final do versículo 17, que o justo viverá pela fé. Repete comigo, o justo viverá pela fé. Se Deus quer que vivamos pela fé, se viver pela fé é o que agrada a Deus, o que afinal de contas é fé? Primeiro eu vou dizer o que não é fé. Primeiro, fé não é um desejo. Você pode desejar o que for, isso não é fé, isso não vai trazer a realidade, o desejo. O desejo pode te conduzir à fé, mas fé não é um desejo. Fé também não é fazer de conta que algo é verdade, é realidade, quando não é. Fazer de conta que algo é realidade e não é negar a realidade, certo? É se enganar, se iludir. Eu não estou doente, eu não vou para o médico, não vou fazer esse exame, eu não acredito. Isso é negar a realidade. E negar a realidade é imbecilidade. Deus não nos criou para negarmos os fatos. Reconhecer os fatos e a realidade não significa falta de fé. Quando você fala assim, eu estou doente, o irmão fala, isso é falta de fé. Não é. É sua falta de fé, irmão. Eu estou precisando de dinheiro. É porque é falta de fé, irmão. Isso é imbecilidade. Porque negar a realidade não é fé, certo? Fé também não é um sentimento. Fé não é sentimento. Muitas vezes o sentimento atrapalha a fé. Está no caminho da fé. Muitas vezes a fé, ela vai agir contrária ao sentimento. Ela vai dizer, eu sinto assim, sinto que eu estou doente, sinto dores, sinto que eu estou enfermo, mas eu creio em Deus que Ele é poderoso para me curar. Eu creio que Ele vai me curar, amém? Você não negou a realidade, mas você expressou a sua fé. Eu creio em Deus.
Por isso você fala, eu sinto que vai acontecer isso na minha vida. O mundo espiritual vai olhar e falar, sentimento, emoção, não vamos fazer nada. Mas quando você diz, eu creio que isso vai acontecer, o mundo espiritual se move todo e fala, vamos agir porque vai acontecer, né? Fé não é sentimento. Outra coisa que fé não é barganha com Deus, troca com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu faço isso para o Senhor. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu passo a dar o dízimo, como Jacó fez, né? Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou me consagrar mais ao Senhor. Deus não é um apostador. Deus não é um jogador, não faz jogo com ninguém, certo? Deus não aceita suborno. Deus não aceita propina. Isso não faz parte do caráter de Deus. Quem pensa que isso é plausível, é louvável, está enganado. Isso é pecado, se arrepende do seu pecado, nunca mais aceite suborno na vida. Nunca mais dê propina para nada, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Se o Brasil está acostumado com isso e todo mundo se aproveita disso, quem faz assim sendo cristão está indo contra o caráter de Deus. Está indo contra o caráter de Deus. Deus não aceita suborno. Deus não aceita propina. Eu vou na igreja, vou louvar todo domingo para eu ter direito de pecar toda semana. Deus não aceita suborno. Deus não te dá um crédito para você pecar. Você está entendendo? Esse não é o caráter de Deus. E o que é fé? Simples. Fé é ver o mundo do ponto de vista de Deus. Fé é ver as coisas da perspectiva de Deus. Isso está escrito aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1, leia comigo. O que é fé? Fé é a confiante certeza de que aquilo que esperamos vai acontecer. E a convicção das coisas que ainda não vemos. Fé é a certeza das coisas que não vemos. Ou seja, isso tem a ver com a nossa visão. Isso tem a ver com enxergar as coisas. Agora, você concorda que as pessoas enxergam as coisas de modo diferente, de maneira diferente, né? Principalmente no casamento, o marido vê de uma forma, a mulher vê de outra forma, os filhos nem se fala, eles veem de outra forma, você tem que estar cuidando sempre, porque eles enxergam o mal como se fosse bem, e você tem que estar cuidando. Mas isso não tem a ver, nada a ver com a forma que eu enxergo, ou com a forma que você enxerga. Isso tem a ver com a forma que Deus vê. Amém? Isso tem a ver com a visão que Deus tem. A minha visão e a sua visão das coisas não importa nada. O que importa é a visão que Deus tem para nós, para mim. Efésios capítulo 1, verso 18, diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês possam ver o maravilhoso futuro que Deus prometeu àqueles a quem Ele chamou. Eu tenho olhos no coração. Ele está dizendo que os nossos olhos sejam iluminados. Isso quer dizer que eu tenho olhos no coração? Não, ele está falando os olhos da fé. Os olhos da fé, que eles sejam iluminados. Esse versículo está dizendo que há um reino invisível, há um reino que nós não conseguimos enxergar, que é mais real do que esse reino, é mais real do que o reino visível. E a Bíblia ela fala do início ao fim de que as coisas visíveis são passageiras, são temporárias. Tudo que é visível é passageiro, é temporário. E as coisas invisíveis, elas são eternas, elas são para sempre. Tudo o que é invisível é para sempre. Tudo o que é visível vai acabar um dia. Você olha para essa caixa, esse monitor de som, feito aqui de madeira e metal, né? E ele está pintado de preto. Você consegue enxergar ele? Alguém consegue enxergar isso aqui? O Espírito Santo está aqui. Alguém consegue enxergar o Espírito Santo? Não. Eu digo uma coisa para você: o Espírito Santo é mais real do que esse speaker, do que essa caixa. Ele é mais real. Por quê? Porque esse speaker, um dia, ele vai apodrecer, ele vai corroer, ele vai desaparecer. Certo? Ele é matéria. Mas o Espírito Santo vai viver para sempre, porque ele é Deus. Amém? Então,
esse corpinho que você tem aí, que você está preocupado com ele, preocupado com esse rostinho maravilhoso, vai desaparecer um dia. Vai murchar igual maracujá e desaparecer. Certo? Vai desaparecer. Não tem, o que há de mal nisso? Isso é o temporário. Essa é a sua casa temporária. Essa é a sua habitação temporária. Por isso, se você vai desmanzelar dela, você vai cuidar, você vai nutrir o seu corpo, você vai alimentar, você vai exercitar, você vai maquiar, você vai vir para a igreja mostrando que você cuida bem desse templo, esse santuário onde habita o seu espírito, e o Espírito de Deus comunga com o seu espírito aí, né? E ele vai desaparecer um dia, seu cabelo vai desaparecer. Gasta 4 horas a minha mulher se brincar para arrumar, para vir para a igreja. Vai desaparecer esse cabelinho, né? Vai desaparecer. Às vezes você começa a desaparecer, vai lá e pinta, né? Eu quero dizer uma coisa para você. O seu verdadeiro eu, o que está dentro de você, o seu espírito, a sua alma que precisa ser nutrida, cuidada. Você precisa tomar conta melhor da sua alma, cuidar mais da sua alma. Essa vai durar eternamente. Essa é para sempre. Por quê? Porque você não vê. Porque você não vê a alma. O pessoal fica tentando fotografar a alma, fotografar não sei o que aí, na física, não sei o que lá. É invisível. Não tem como. Você não vê. O seu espírito você não vê. E é eterno. Quando nós estivermos com o Pai, vamos receber um corpo glorificado, transformado, que não é esse corpo. Já pensou nisso? Por isso, queridos, nós precisamos aprender a ver com os olhos da fé. Precisamos aprender a enxergar as coisas com os olhos de Deus, com a visão de Deus, a perspectiva de Deus, porque tudo isso aqui é temporário. E eu quero falar hoje, e eu não vou falar aqui das pessoas que Deus teve que abrir os olhos para enxergar, só para citar algumas. Por exemplo, Agar estava um dia no deserto com seu filho Ismael, e ela estava assistindo a morte do seu filho Ismael, porque não havia água no deserto. Diz a Bíblia que Deus abriu os olhos de Agar, e Agar viu uma fonte, e eles beberam e eles não morreram. Não é verdade? Um dia estava lá Geazi com ataque de pânico, porque um exército estava cercando Israel, ia entrar em Jerusalém, ia matar todo mundo. Eliseu, o profeta, tinha visão espiritual, Geazi não tinha. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse moço, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Abre os olhos desse moço. E diz a Bíblia, Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu as miríades de exércitos do Senhor, as hostes celestiais, cercando o exército inimigo. Deus vai abrir os seus olhos, Ele quer abrir os seus olhos para você ver quem é que está do seu lado. Os anjos cercando você, a sua vida, o seu filho quando vai para a escola, no meio de um mundo violento. Abra os seus olhos espirituais. Você é servo de Deus, Deus está cercando, Deus está guardando. Abençoa o seu filho ao ir para a escola, descansa, abre os seus olhos. Os anjos estão cercando a sua casa, a sua família. Amém? E lembra no caminho de Emaús, os discípulos andavam tristes, porque Jesus morreu, e Jesus aparece no meio deles, começa a andar com eles, e Jesus vai ali jantar com eles, e janta com eles, e eles não reconheceram Jesus, até que diz que quando Jesus deu graças, partiu o pão e deu graças, aí os olhos deles foram abertos, e eles viram Jesus ali mesmo do lado deles. Irmão, que os seus olhos sejam abertos, que você possa ver Jesus ali do seu lado. E eu quero falar, e eu gostaria de falar aqui sobre o que acontece quando nós vemos com os olhos do medo, e o que acontece quando vemos com os olhos da fé. Pelo menos eu vou tentar falar sobre o que acontece quando nós vemos com os olhos do medo. E um bom exemplo disso está em Números 13, 14, que não é um livro muito lido, mas que contém muitas verdades espirituais. Só para você se situar na história, Moisés tinha acabado de libertar Israel do Egito, e estava conduzindo esse povo para o Monte Cádiz, para a Terra Prometida, atravessou o Mar Vermelho, e eles chegaram ali no Monte Cádiz, e agora eles estavam próximos de chegar às margens do Jordão, para entrar na Terra Prometida. Eles haviam sido escravos durante 400 anos, e Deus prometeu aquela terra para eles durante 400 anos, certo? E eles estavam agora a ponto de entrar na terra prometida. Moisés então decidiu
escolher 12 espiões, 12 espias, que fossem naquela terra, fazer um levantamento de dados, fazer um reconhecimento da área, ver o que havia de bom e de mal, o perigo, ou se estava tranquilo, e ele separou esses 12 homens, esses 12 caras lá, para fazer esse reconhecimento, né? E ele escolheu esses 12 espiões, eles foram, visitaram a terra, voltaram. 2 desses espiões deram um relatório positivo e disseram: a terra é incrível, a terra mana leite e mel, vamos tomar posse dessa terra, ela só está esperando para a gente entrar, né? E esses homens se chamavam Josué e Calebe, claro que você já sabe, né? Os outros 10 espiões disseram: sim, é um ótimo lugar, a terra é boa, mas, aí esse mais é duro, né? Mas aí eles trazem uma lista de problemas pelos quais eles não podem entrar na terra e possuir aquela terra. Ou seja, eles estão vendo com os olhos do medo e não com os olhos da fé. Mas a terra tem dificuldade, mas aquela terra é difícil. Como é que nós vamos entrar nela? Deixa eu só ler uma coisa para você interessante. Levanta a mão se você conhece um desses caras. Você já ouviu falar de Samua? Safate? Conhece? Levanta a mão. Igal? Pauti? Conhece? Gadiel? Gade? Alguém conhece? Já viu Gade? Já botou o nome do seu filho de Setur? Secretaria de Turismo, será? Só a Secretaria de Turismo, Setur, né? Nabi, né? Já botou o nome do filho de Nabi? Jeuel? Calebe, você já ouviu? Quem já ouviu Calebe? Opa! Josué, alguém já ouviu? Ué, você percebeu? As pessoas só se lembram daqueles que tiveram fé, daqueles que tiveram olhos de fé. Ninguém se lembra daqueles que tiveram atitude de medo, daqueles que tiveram olhos de medo. Porque esses 10 falharam, e porque eles desistiram de entrar na terra. Toda aquela geração sofreu, foi exterminada. Deus disse: vocês não querem entrar? Ok, isso está com vocês aí. Se vocês não querem entrar na terra, não tem fé para entrar, ok, eu espero. Fiquem aí vagando no deserto, rodeando esse monte aí, até que tenha gente de fé para entrar. E aquela geração toda ficou lá e morreu no deserto, por causa do relatório de 10. Até a bênção de Josué e Calebe foi atrasada. E o que acontece quando nós vemos com os olhos de medo? Primeira coisa que eu quero falar para você, quero que você projete aí para mim. Nós exageramos as nossas dificuldades. E eu quero falar aqui do relatório que eles trouxeram, né? E eles voltam e trazem relatório misto, né? Positivo, negativo. A primeira coisa que acontece quando a gente vê com os olhos do medo, a gente exagera as nossas dificuldades. O incrível é que Deus tinha acabado de libertá-los do Egito, Deus tinha acabado de mover com aquelas pragas, aquelas 10 pragas, aqueles sinais maravilhosos. Eles tinham visto Deus abrir o mar vermelho diante deles, e agora eles estavam preocupados com algumas tribos locais. Eles estavam preocupados agora com aqueles que estavam ocupando a terra. E quando você olha os seus problemas com medo, os seus problemas aumentam. Quando você olha para os seus problemas com olhos de medo, eles ganham uma outra dimensão. Eles aumentam de tamanho. Se alguém, por exemplo, te critica, esse problema seu, então vai aumentar de tamanho. E Números capítulo 13, no verso 27 e 28, diz assim: o relatório deles foi assim: a terra é magnífica, mas o povo que lá vive é poderoso, e suas cidades são fortificadas e muito grandes. Além do mais, nós vimos lá os gigantes anaquins. No verso 31 e 32 diz: os outros espiões disseram: eles nos esmagariam. Desta forma, o relatório da maioria dos espiões foi negativo. Escuta uma coisa: o relatório da maioria sempre vai ser negativo. Era 2 positivos contra 10 negativos. Se você quer realizar alguma coisa na sua vida e nessa vida, te prepara, porque o relatório da maioria sempre vai ser negativo. Sempre vão tentar te desanimar.
a turma do deixa disso, você não faz isso não, não vai fazer isso não. E você tem um projeto, tem um sonho, e Deus te deu a fé, mas eles vão dizer para você, não vai, não arrisca, não troca o certo para o duvidoso. Meu papai já está na glória, mas eu me lembro quando eu quis mudar para os Estados Unidos, né, com esse projeto, e claro, todo pai fica preocupado. Ele virou para mim e falou assim, vai para os Estados Unidos? Não, vai para Berlândia. Ele gostava de Uberlândia, era um lugar que um dia ele sonhava em migrar, era para Uberlândia, né? E ele falava, vai para Berlândia, vai ficar lá em Uberlândia. Eu falei, não, tem que ir para o lugar que Deus está me mostrando, uma terra que eu estou vislumbrando, um futuro que eu quero para os meus filhos, eu quero ir para essa terra. E sabe, queridos, e às vezes são pessoas até próximas de você, elas vão tentar te desanimar, às vezes com boa intenção, com a intenção de te proteger, de te manter perto delas. Mas eu quero dizer para você, se você quer realizar alguma coisa nessa vida, você não vai poder seguir os relatórios negativos, né? A maioria das pessoas que traz relatório negativo, elas estão olhando com esse olhar de medo, né? E eles dizem que vimos esse povo e eles vão nos esmagar. A palavra aqui, na verdade, akal, no hebraico, quer dizer, eles vão nos devorar. Eles vão nos comer vivos, esses gigantes. Apenas 2 espiões tinham fé e disseram o contrário. Não, nós é que vamos devorá-los. Nós é que vamos devorar esses gigantes, né? E há sempre pessoas que vão ser negativas, críticas. Todo crítico é crítico porque é medroso, porque tem medo. Sabe, queridos, eu quero te chamar essa noite. Eu não vou ter tempo para terminar tudo isso, mas quero dizer uma coisa para você. Olhe com os olhos da fé, não olhe com os olhos do medo. Essas atitudes contagiosas, essas atitudes negativas, elas são contagiosas, elas contaminam o povo. 10 contaminaram uma nação inteira. Bastou que 10 deles dissessem, nós não vamos conseguir, e todo mundo acreditou nisso, foram tomados desse negativismo, né? E irônico, quero que você preste atenção nisso aqui, nessa ironia, é que 40 anos depois, a geração que nasceu no deserto, que não estava no Egito, que nasceu no deserto e entrou na terra prometida, escutou o seguinte relatório do povo da terra, dos cananeus. Escutou o seguinte, assim, olha, nós passamos 40 anos morrendo de medo de vocês. Nós escutamos o que Deus fez com vocês no Egito, como Deus libertou vocês da mão do homem mais poderoso do mundo, do faraó. Como Deus tirou vocês de lá com poder, com sinais e maravilhas, e nós passamos 40 anos sabendo que vocês estavam ali do outro lado do rio, do outro lado no deserto, e a gente aguardou 40 anos morrendo de medo. A qualquer hora Israel vai entrar aqui e vai nos matar e vai tomar a nossa terra. Você pode entender uma coisa dessa? Aquele povo estava pronto para ser tomado por Israel, estavam tomados de medo, porque já correu a notícia das maravilhas de Deus, de como Deus estava com Israel. No entanto, o povo de Israel olhou com os olhos do medo, né? Muitas vezes eu vi as coisas com olhos de pânico. Quando fui para os Estados Unidos, um dos pânicos que eu tinha era de aprender inglês. Meu Deus, eu nunca vou aprender inglês na minha vida. E eu queria estudar, e eu passei 1 ano procrastinando. Meu Deus, eu não tenho coragem de ir sentar numa sala de aula, eu não vou entender nada que o professor está falando. Até que um dia eu tomei um passo de fé e o empurrão da minha esposa, e eu fui para a escola. No primeiro dia de aula, eu realmente não entendi quase nada, mas fui insistindo, ficando. Os professores tiveram paciência, os colegas ajudaram. Daqui a pouco a minha mente foi acostumando com aquele ritmo de fala, de palestra do professor. Queridos, em 6 meses, na verdade 7 meses, eu tomei 2 cursos de arquitetura na Universidade dos Estados Unidos, 7 cursos de gerenciamento de projeto, peguei meu certificado de gerente de projeto nos Estados Unidos. Em menos de 7 meses, eu planejava fazer isso em 2 anos. Em 7 meses. Sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Porque nós aumentamos os nossos problemas. Quando nós olhamos com os olhos de medo, nós aumentamos os nossos problemas. Não vou fazer essa inscrição nesse concurso não, porque a concorrência é grande. Eu aumento o meu problema.
Você não acredita que Deus pode separar uma vaga para você e pronto, e acabou, e ninguém vai entrar naquela vaga, né? Ninguém vai entrar, é sua. Você tem que fazer a sua parte, o seu trabalho, você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se preparar, né? Deus tem que ter pães e peixinhos para multiplicar na hora, certo? Mas nós aumentamos o problema, não vou dar conta. Eu vejo isso na casa, na minha família, em Goiânia, até hoje a maioria dos meus irmãos sem casa própria, com medo, eu não dou conta, não vou dar conta de pagar a prestação, e mora de aluguel há quantos anos pagando, somando aquele dinheiro do aluguel, quantos apartamentos já não poderia ter comprado na vida deles? Medo de arriscar. Não olhe com os olhos do medo. A segunda coisa que acontece quando olhamos com os olhos do medo, nós subestimamos as nossas próprias habilidades, como eu fiz com a questão do inglês, né? Eu subestimei a minha própria habilidade. Exageramos o problema e diminuímos as nossas habilidades. Números 13:33 diz assim: parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim éramos aos olhos dele. Olha só que presunção. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também parecíamos aos olhos deles. E aqui eu quero falar de autoestima baixa. Autoestima baixa. Eles estão dizendo aqui: nós somos insetos comparados àqueles caras, aqueles valentões, aqueles grandões. Nós somos insetos. Você lembra lá na escola, quando você estava na escola, daquele menino é um valentão, né? Isso aqui cria o espaço para o bullying, né? Ele é o valentão, ele vai me bater. Aí vem aqueles meninos, todo mundo pagando o maior pau para aquele grandalhão, né? Pagando o maior pau. Nós tínhamos um amigo, está ali o meu irmão pastor João Fernandes, que lembra, quando nós gravamos o Adoração 1, tinha um dos irmãos que cantava comigo, o Edgar, né? Bispo Edgar, desse tamanho o homem, quando você andava com o Edgar, ninguém mexia com você. Mas eu desconheço alguém mais doce, né? Mais tranquilo e frágil na maneira de ser do que o Edgar. Daquele tamanzão, é uma pessoa tão calma, tão mansa, né? Nós muitas vezes exageramos o tamanho das coisas e nós subestimamos as nossas habilidades por causa da nossa baixa estima. Nós nos enxergamos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecemos o mesmo para eles. Isso chama-se projeção. Eu projeto o meu medo nas pessoas, eu projeto a minha baixa estima nas pessoas, né? Eles foram escravos por 400 anos, agora estavam livres por 2, mas eles ainda estavam escravizados mentalmente, agora não mais por um faraó, mas por uma mentalidade, por uma forma de raciocinar, um autoconceito. Nós somos gafanhotos, é o que estavam dizendo, né? Há muitos anos atrás, presta atenção, há muitos anos atrás, pode ser que pessoas tenham dito coisas a você negativas, e essas coisas até hoje têm definido a sua maneira de ser. Pode ser que essas pessoas trouxeram palavras negativas que limitaram a sua vida até hoje, e muitas dessas pessoas nem fazem parte da sua vida mais, já morreram, mas a voz dela está aí, limitando, dizendo que você é burro, que você não vai dar em nada, que você vai morrer pobre, que você nasceu num berço pobre, que você não vai prosperar, que você vai ser fraquinho, você é o mais doente da família. Essas palavras lançaram um relatório negativo para você, você acreditou e você tem esse autoconceito e vive escravizado com esse conceito, né? Isso é uma prisão autoimposta, é uma escravidão autoimposta. Eu me identifico com uma fraqueza ou com uma mentira, né? Há programas de reabilitação de drogados, né? Eu não vou citar, que vocês conhecem, em que a pessoa chega na reunião, levanta e fala: meu nome é fulano de tal e eu sou alcoólatra. 40 anos, 20 anos, 30 anos, a pessoa já foi liberta. E ela está se identificando com o problema dela. 20 anos depois de ser liberta, ela se identifica com o problema dela. Ela diz: o meu nome é fulano de tal e eu sou alcoólatra. Eu não creio nisso, Quando Jesus liberta, ele libertou e acabou.
E o seu problema não é a sua identidade, o seu fracasso não é a sua identidade, a sua falha não é a sua identidade, o que aconteceu no seu passado não é a sua identidade, irmão. O seu divórcio não é a sua identidade, a falência da sua empresa não é a sua identidade, a sua demissão não define quem você é. Aquele ato que você cometeu, aquele escorregão que você cometeu, não define quem você é. A sua identidade é Cristo. Amém? Isso é uma prisão autoimposta. Não, eu sou assim mesmo, eu sou burro, eu sou pobre, não, eu sou fraco, eu sou descoordenado. Não, essa não é a nossa identidade. A nossa identidade é o seguinte: não, eu sou filho de Deus, eu sou nascido de novo, eu sou de Cristo, lutando contra a depressão. Eu sou filho de Deus vitorioso, lutando contra o ataque de pânico. Eu sou um filho de Deus, lutando contra o vício. Você está entendendo? Eu luto com esse problema, eu enfrento esse problema, mas a minha identidade é filho de Deus. Eles estavam dizendo: nós somos gafanhotos, nós somos insetos. Eu quero dizer para você: você não é inseto, você não é gafanhoto nenhum, você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, transportado para o reino do Filho do amor de Deus, o reino de Deus, e você é filho de Deus. E você não pode mais se identificar com o seu passado, com a sua perda, com o seu fracasso. Quer dizer para você: não tem sucesso sem fracasso. Nunca vai haver sucesso sem fracasso. No caminho do sucesso vai haver muitos fracassos. Quer o sucesso? Prepare-se para o fracasso, certo? Olha aqui que maravilha, nós temos lâmpada elétrica, né? Thomas Edison tentou 2.000 vezes, 2.000 fracassos, até que ele acertou. E nós temos hoje aqui a lâmpada elétrica e muitos outros inventos de Thomas Edison, né? Então você não pode se identificar mais com o fracasso. E o engraçado, que esses gigantes aqui, eu falei do irmão Edgar, nosso amigo, esses caras gigantes, quando eles chegaram na terra, o que é engraçado, é que esses gigantes eram as pessoas mais dóceis da terra, não eram nem guerreiros, eram os mais molões da terra. E eles estavam com medo desse, que não eram nem gigantes, eram pessoas altas, jogadores de basquete, tinha um time de NBA lá, e eles estavam com medo desse time da NBA, era tudo manso, né? Terceira coisa que acontece quando olhamos com os olhos do medo: nós nos desanimamos. No versículo 1 do capítulo 14 diz: então todo o povo começou a chorar em voz alta, e eles choraram a noite toda. Eles tiveram uma grande festa. Na verdade, o gigante foi isso aqui, a gigante festa de autopiedade, de chorar, de dizer: nós não vamos entrar mais na terra prometida, Deus trouxe a gente aqui e acabou, não deu em nada, e nós não vamos conquistar essa terra. E o que está impedindo eles de entrar na terra? Deus? Claro que não, eles mesmos, porque estão olhando com os olhos do medo e desanimaram. E vamos passar direto para a quarta coisa que acontece quando olhamos com os olhos do medo: nós começamos a reclamar de tudo em nossas vidas. Tudo vai dar errado na nossa vida. Agora nada mais vai dar certo. Após a noite toda de choro, diz assim no versículo 2 de 14: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Aí começa a queixar contra a liderança. Começa a queixar que o problema de eu estar assim é o pastor, é o líder, é a igreja. Começa a queixar. E depois continua: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Eles lamentaram, ou até mesmo aqui no deserto. Quer dizer, primeiro eles choram e agora eles murmuram, eles reclamam. O que é isso? É descontentamento. Pessoas que são altamente críticas, como esses que trouxeram o relatório negativo, elas são pessoas muito inseguras, são pessoas que são dominadas pelo medo. Então elas começam a criticar os outros, criticar o líder, criticar o projeto, criticar a iniciativa, porque elas são inseguras, e a arma delas é a crítica, né? E eles então
tiveram essa noite de reclamação e de descontentamento. Em quinto lugar, muitas vezes nós desistimos e colocamos a culpa em Deus. Nós desistimos do nosso sonho, do nosso projeto, e nós colocamos a culpa em Deus. Números 14:3 diz: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Não seria melhor voltar para o Egito? Vocês sabem o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo assim: nós sabemos mais do que Deus. Nós sabemos mais do que Deus. Deus errou. Deus se enganou ao nos trazer para aqui, ao nos dizer que vai nos dar a terra prometida. O Egito é melhor. O Egito é melhor. 400 anos de escravidão, chibatada, trabalhando, comendo mal. Eles se esqueceram do que era o Egito. Sabe, queridos, uma coisa que eu quero que você entenda. Eu sempre tenho dito isso para os meus filhos. Olha aqui. Segurança, ela está do lado da escravidão. Tomar risco, arriscar-se, está do lado da liberdade. Muitas vezes as pessoas confundem segurança com liberdade, com escravidão. E são coisas diferentes, né? Elas estão do mesmo lado. Segurança e escravidão estão do mesmo lado. Trabalho seguro. Eu tinha o meu trabalho seguro. Veja bem, eu não estou falando para ninguém aqui chegar amanhã e se demitir lá do TRT, não, lá do Tribunal de Contas, pelo amor de Deus, hein? Vai se demitir amanhã do seu trabalho, ficar sem o seu salário, porque o pastor Márcio está falando isso. Então, Deus me deu um sonho, Deus me deu um incômodo que me levou a fazer isso. Eu gostava muito do meu trabalho, mas eu quero dizer uma coisa para você: chegou um momento que eu me senti um escravo, limitado, como esses disseram: vamos voltar para o Egito, lá pelo menos a gente tem as cebolas, os alhos, a gente tem uma comidinha legal lá, Faraó é bonzinho com a gente, desce o porrete, mas dá uma comidinha para a gente, né? Segurança está muitas vezes do lado da escravidão, e do lado da liberdade está o tomar risco. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus nos fez para sermos tomadores de risco. Deus nos fez para sermos arriscadores, porque viver pela fé é tomar risco. Olhar com os olhos da fé é arriscar-se. Isso é viver pela fé, andar pela fé. Muita gente fica do lado da segurança, da escravidão segura. E não existe liberdade verdadeira sem correr risco. Eu não vou ter condições de continuar. Queria falar para você sobre o que acontece quando nós vemos com os olhos da fé. Vai ficar para a próxima. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Eu experimentei a mão de Deus na minha vida quando eu decidi a tomar um passo de fé num projeto desse, maluco. Exatamente no dia da minha mudança, de eu ir embora para os Estados Unidos, eu não tinha dinheiro para viajar. Mal tive dinheiro para conseguir comprar as passagens. Não tinha dinheiro para pagar um aluguel, não tinha dinheiro para viajar para os Estados Unidos, para me manter naquela cidade. Eu estava muito desanimado. Eu confesso que se não fosse a minha esposa me levantar, por isso você precisa ter pessoas de fé do seu lado, né? E nesse caso foi minha esposa, que ela me ajudou a fechar a mala e falou: agora você vai, você sonhou, você fez esse processo, conseguiu o visto, agora você vai, né? E ela se dispôs a ficar 2 anos trabalhando aqui no GDF, até se aposentar, indo e vindo da Califórnia, 15 dias, 60 dias, e cumpriu o seu tempo, se aposentou aqui no GDF, e vai estar definitivamente lá conosco. Ela teve essa visão de fé. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me apoiou nesse sonho, nesse projeto. Exatamente nos dias de eu me mudar, olha só quero dar um pouco de testemunho do que Deus fez. Nos dias de eu me mudar, eu estava preparando para a viagem, para me mudar para San Diego, nos Estados Unidos. Me liga um pastor português de uma igreja em Toronto, no Canadá, e ele me convida para ministrar na igreja dele lá. E eu já havia estado nessa igreja, e eu falei assim para minha esposa: eu não vou aceitar, o meu projeto de agora é outro, o meu projeto agora é mudança, eu não tenho cabeça para ir ministrar lá, né? A minha esposa falou: vai, ele é seu amigo, atende o pastor, você vai abençoar, e quem sabe você vai ser abençoado também. E depois da insistência dela, eu aceitei o convite.
E eu fui com meu filho mais velho, chegamos nos Estados Unidos, com o nosso visto religioso, que nos dava a condição de ficar 2 anos e meio no mínimo lá. O oficial de imigração olhou para o nosso visto, olhou para a nossa cara, ele deu 6 meses para mim, e olhou para a cara do meu filho e carimbou 1 mês para o meu filho de permanência. E eu falei, como que eu vou levantar um projeto em uma igreja em 6 meses, e o meu filho que está indo com o sonho de estudar lá, em 1 mês não vai fazer nada? Como se o visto religioso não valesse nada, mas eles têm essa autoridade, né? Eles dão aquilo que eles quiserem na hora que você vai entrar lá. Falei, não vou conseguir. Saí desanimado dali, era de passagem pelos Estados Unidos, voei para Toronto, no Canadá. Cheguei no Canadá, fui ministrar na igreja com aquela cara, sabe, desanimado, já aquele defunto em pé, zumbi, né? E eu cheguei ali, com aquela tristeza, peguei o meu violão do case para ministrar, que eu levanto o meu violão com um buraco assim, desse tamanho. A empresa aérea deixou o case do violão cair, o case tinha um botão metálico que entrou para dentro e furou o meu violão. Aí eu falei, fiquei tão desanimado, falei, pastor, olha, ainda me acontece isso aqui. Ministrei com aquele violão furado, e o pastor falou assim, já fazia 3 dias que eu estava lá, chegado em Toronto, e fui ministrar na igreja no domingo. Ele falou assim, isso não pode ficar assim, nós vamos lá reclamar na companhia aérea. Que isso, pastor? Já passaram 3 dias, ele vai dizer que eu furei esse violão aqui no Canadá. Não, nós vamos lá, vamos brigar. E a coisa que português mais gosta é uma boa briga, né? E português foi lá brigar com o cara. Chegou lá, tinha um funcionário da Delta Airlines, e ele, não, você tem que pagar, indenizar aí, porque você furou o violão dele. Não, nós só pagamos mala, então nós só vamos pagar o case, o violão é problema dele. De jeito nenhum, coloca isso aí, você vai, a companhia tem que indenizar, vocês furaram o violão dele. Ah, não pode não. Ele encheu a paciência do funcionário até ele escrever. Escreve aí. Eu vou escrever, mas eles não vão autorizar isso. Pode escrever. Escreveu. Certo? Olhos de fé. Olhos de fé. O que aconteceu? Quando eu fui lá, ministrei. Quando eu estou viajando para os Estados Unidos, coisa que eu não sabia, a imigração dos Estados Unidos, viajando do Canadá para os Estados Unidos, não é nos Estados Unidos, é no aeroporto do Canadá. Eu não sabia disso. Lá no Canadá tem um posto de imigração dos Estados Unidos, e você já sai do aeroporto do Canadá em voo doméstico para os Estados Unidos, né? E eu estava lá, que eu cheguei, que eu fui levar de novo meu visto para ir para os Estados Unidos. Eu ia pegar um novo visto, aquele já tinha, eu não sei se tinha se cancelado. Quando você sai, você tem que pegar uma nova permanência. O cara que me atendeu era um asiático, ele olhou assim, e ele falou assim, o que é isso? Visto R? Eu nunca vi um visto desse na minha vida. E ele ligou assim para o cara e falou assim, eu estou com um cara aqui com um visto R. Quanto tempo que eu dou para esse cara? E o cara estava na lei antiga ainda, falou para ele, dá uns 3 anos para ele. Carimbou e me deu 3 anos para mim e para o meu filho. Irmão, se eu não tivesse acatado o conselho da minha esposa, eu teria ficado 6 meses nos Estados Unidos, já estava aqui cantando há muito tempo atrás com vocês, né? Mas porque minha esposa teve uma visão de fé, e eu fui para aquele lugar, voltei, Deus abriu as portas para que a gente ficasse mais do que o que estava concedido pela embaixada. Fiquei 3 anos ali com aquele visto, que foi o tempo para correr todo o nosso processo, que houve outra bênção. E chegamos ali, irmãos, começamos lá em San Diego nossa vida. O primeiro mês eu consegui vir ao Brasil, eu levei o dinheiro para pagar o aluguel. Eu vou falar porque foi a nossa realidade. $1.200 eu não tinha para pagar o aluguel. Meu aluguel era um apartamento de 1 quarto, eu morava em um apartamento aqui de 3 quartos, meu apartamento aqui eu deixei, fui morar em um apartamento de 1 quarto, pagando $1.200 na época, por 1 quarto, um apartamento bem fraquinho mesmo, porque lá é caro. E eu não tinha, no primeiro mês, eu tive em dezembro, janeiro eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Eu não sabia o que fazer. Chegou na semana de pagar o aluguel, e eu orando, falei, meu Deus, agora é o milagre. Eu já vou começar nos Estados Unidos tendo crédito negativo, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Chegou o envelope da Delta Airlines na minha casa, chegou o cheque, sabe, irmãos? O cheque de indenização do violão que tinha sido furado. Sabe de quanto? Sabe de quanto?
$1.200. De um violão velho, que quando eu comprei novo, eu paguei $700. Chegou por $1.200. Certo? Eu tinha ido no Natal, antes, em dezembro, com o meu violão furado. Fui ali na Asa Sul, tinha um luthier, ele olhou, consertou, que você pega o meu violão, você vê, ele nunca foi furado. Estou tocando ele até hoje, esse violão Takamine, perfeito, você não consegue enxergar o lugar onde ele foi furado. Paguei R$60. Por isso, querido, nós não devemos nunca reclamar quando você perde alguma coisa. É Deus providenciando para você lá na frente. Quando Deus se desvia da rota, Deus está providenciando para você lá na frente. 6 meses atrás, eu fui para a formatura de high school do meu filho, e eu passei numa loja nos Estados Unidos, comprei uma TV 42 polegadas. $1.200 eu paguei na TV, 42 polegadas. Vou entrar no avião na American Airlines em Atlanta para embarcar isso. A mulher falou, é proibido entrar com caixa, nós estamos com embargo de caixa para o Brasil, não viaja com esse volume aqui. O pastor tinha saído do aeroporto, eu chamei ele, falei, o pastor que me levou, falei, pastor, pega aqui minha televisão, porque eles não vão deixar embarcar não, fica com ela aí. E ele pegou a televisão. E aí, querido, vim para o Brasil, triste, a oferta que eu tinha ganhado de ministrar numa igreja, eu tinha comprado essa televisão. Quando eu cheguei lá no Brasil, passou o tempo, fui para os Estados Unidos, 6, 7 meses depois. Em fevereiro, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, da mesma forma. Eu me lembrei dessa TV, me arrisquei, liguei para o pastor, falei, pastor, você lembra daquela TV? O que você fez com ela? Irmão, eu fui lá na loja e devolvi, estou com dinheiro aqui, pastor. Me dá seu endereço que eu vou mandar para o senhor. $1.200 Deus separou para mim pagar o aluguel de fevereiro. E aí vai, irmão, eu não tenho tempo para contar todas as bênçãos para você. Entrei com o meu processo de green card, certo? Um dia antes do meu filho completar 21 anos. Só consegui reunir os documentos um dia antes do meu filho completar 21 anos. Depois disso, ele não poderia mais ser beneficiado debaixo de mim. Ele seria 21 anos de idade, certo? Em menos de um ano, eu recebi o meu green card nos Estados Unidos, a minha residência permanente, com irmãos que estão vivendo lá 19 anos, 30 anos e até hoje não receberam. É a mão de Deus, é quando nós estamos servindo a Deus, fazendo a obra de Deus e olhando com os olhos de fé, Deus vai nos beneficiar por isso, Deus vai abrir as portas para nós. No meio do meu processo, a imigração chamou o meu advogado do meu processo e falou, quero um extrato bancário atualizado da igreja. E a igreja que eu estava aplicando estava em crise, no vermelho. E ele falou, nós não podemos emitir esse extrato bancário, porque eles vão negar o seu green card na hora. Né? Coincidentemente, Jesusidentemente, certo? A nossa igreja aqui do Brasil decidiu comprar um prédio para montar uma TV nos Estados Unidos. O que ela fez? Mandou $200 mil para a conta da igreja, para poder melhorar o crédito da igreja, o balanço, o saldo da igreja, para que o banco aprovasse o financiamento do prédio lá, certo? O pastor que estava cuidando do meu projeto, que é um advogado, do meu processo, que é um advogado, passou no escritório da igreja e falou, o que é isso? É o extrato que tiramos agora. O que é isso? 200 mil aqui. Esse 200 mil aqui é o depósito para comprar o prédio da igreja. Falou assim, me dá uma cópia disso, me dá uma cópia disso. Tirou uma cópia daquilo, botou no processo do pastor Márcio, certo? Sou eu, botou lá. Aí, na mesma semana, o banco negou o financiamento para a compra do prédio da igreja. A igreja daqui buscou o dinheiro de volta e trouxe para cá. Para que esses 200 mil foi parar lá? Para abençoar o pastor Márcio. Só para isso. Para mais nada. Só para aprovar o meu processo. Quando nós decidimos andar por fé, Deus move os céus, a terra e o universo e as estações e os reis a seu favor, para te abençoar.
Amém? Deus abre um caminho aonde não há porta alguma. Uma oportunidade aonde não há condição nenhuma. Oportunidade vem da palavra porta. Oportunidade é uma porta que Deus abre para você. Quantos precisam de uma oportunidade nesses dias? Deus vai abrir uma porta para você. E é um caminho aonde não há condição. Aonde você não vê condição nenhuma. Exatamente depois desse projeto maluco de 5 anos, que às vezes eu já me arrependi, quantas vezes falei, toda vez que meus amigos do Brasil me perguntam, e aí, está nos Estados Unidos? Eu falo, não, estou voltando para o Brasil. E vou ficando, e vou ficando, e vou ficando. Já se passaram 5 anos. Meu filho mais velho já se formou em biologia humana, e lá não tem medicina a nível de bacharel, ele vai ter que fazer doutorado de medicina para ser médico. Antes de ontem, ele foi convidado pela Universidade John Hopkins para estudar. A maior referência de neurocirurgia do mundo. Você assistiu aquele filme Mãos Talentosas? Já assistiu Mãos Talentosas, aquele filme do Cuba Jr.? Aquele é o John Hopkins, que fundou esse hospital que se tornou a maior referência de neurocirurgia do mundo. Eu não via isso. Eu não enxerguei isso. Apenas eu quis dar para minha família um novo nível, uma nova perspectiva. E é isso que Deus quer fazer conosco. Dar uma perspectiva. Levar a você a ver do ponto de vista de Deus. Não do ponto de vista da sua família, da sua casa. Né? Amo meu papai, mas o meu papai sonhou para mim Berlândia. Né? Amo. Mas você vai muito além dos sonhos que o seu pai tem para você. Muito além daquilo que eles sonharam para você. Amém? Eu quero terminar com você cantando, orando, abençoando o seu irmão, com uma canção que Deus me deu, numa situação muito difícil, de escassez, e eu pedi uma direção de Deus. Nessa época Deus já começou a mover na minha vida para fazer um caminho novo para a minha vida. Eu passava em frente ao cemitério Campo da Esperança, olhei para aquelas cruzes e falei, cruzes, Deus, minha vida está daquele jeito, só cruz. Morto por dentro e carregando esse tanto de cruz. Alivia, Senhor. E Deus me deu esse cântico. Se a equipe puder me ajudar, eu gostaria de cantar com você essa canção profética para que a gente terminasse essa noite, amém? Vamos ficar em pé? Você pode segurar a mão do seu irmão mais uma vez. Vamos profetizar uns aos outros, abençoar a vida uns dos outros, amém? Diga a ele: Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê. Projeta, por favor. Condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer. Nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite vindará. Diga para o seu irmão ao seu lado. E o seu dia chegará. E o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha nunca. Deus não falha com você. E tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará. Maravilhas Deus fará. Levanta a mão do seu irmão, levanta a mão dele. Abundância Deus trará. Há muitos anos atrás, quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará o caminho e as portas que você precisa Ele abrir. Mais uma vez, olha para o seu irmão e diga: sua noite, sua noite.
e o seu dia está chegando. Milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Profetiza agora na vida do seu irmão, diga para ele: maravilhas na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho pra você. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão agora e diga: Deus fará um caminho pra você. Diga pro seu irmão assim: não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Diga pro seu irmão: o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu. Diga a ele: você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé.